e entrou até um bobo no último culto de doutrina. A sorte dele é que eu não vi. Eu não tinha visto os comentários que ele fez. Eu acho que foi Jesus até que não fez eu ver, porque ia dar no meio do toitiço dele, para aprender a respeitar a igreja, a respeitar pastor. Jesus deu livramento para ele. Não foi para mim, não, foi para ele. E, irmão, eu estou no tempo que eu estou ficando velho, e os cabelos brancos já estão vindo, irmão. E já não aguento mais essas besteiras de ficar calado, porque tem gente, principalmente agora em rede social, entra para meter pau em igreja, entra. Nós temos o Facebook, a página do Facebook, e eu coloquei um vídeo do pastor Ailton, falando de muita gente aí que está abrindo igrejola dizendo que tem uma visão, porque tem gente que tem visão e tem visagem. Não é diferente, visão e de visagem. Né? E outros aí que estão se autodenominando pastor, porque tem ungido e tem cuspido. Vocês que são novos convertidos, fiquem aprendendo essas coisas aí, viu? Tem ungido e tem cuspido. E você tem que tomar cuidado aonde você está bebendo água, principalmente nesse tempo de internet. E entrou aí uns fios de Lúcio, não para falar da igreja do pastor. Não fale, não. Está entrando na página da igreja para falar da minha igreja, tu vai levar. Mas esse negócio de... Não, é que estão acostumados a pastor ficar calado, a meter pau. E, inclusive, nosso pastor, que não vai se passar para isso, ficar... Mas, pastor, eu sou pastorzinho. Eu sou um pastorzinho, aí eu não tenho paciência com isso, não. Tu leva. E ontem eu fiquei com os cabos até 4 horas da manhã. Minha esposa acordou. Tu não vai dormir? Vou, não. Eu estou aqui falando com o filho de Lúcio. Não, até às 4 horas da manhã eu com o filho de Lúcio. E Tom me falando de um lado, falando do outro. Até que se cansaram. Pronto, eu disse, eu não durmo. Vai ver se eu estou na esquina, rapaz. Respeite a igreja, respeite a igreja, respeite o homem de Deus, respeite que tem uma história, tem uma vida. Aí um infeliz, porque eu olho logo no perfil, né? E quando eu vejo um infeliz lá, um molecote de 22 anos, que se diz crente, mas gostava de mostrar que é do exército, com a arma para cá, e botava os peitos para fora, eu disse, olha, tá aí, peito de pombo. Aí, querendo falar da igreja e tal. Aí depois, eu sinto saudade de escrever. Eu já tinha visto o perfil dele, que eu já vejo logo o perfil desse irmão Elemento, que a maioria deles não são da igreja, são de outras igrejas. A maioria deles saíram da nossa igreja e são rebeldes e têm história. E quando eu começo a ver, eu disse, olha para aí, esse daí está com um pastor que teve 3 mulheres. Saiu da nossa igreja disciplinado com 3 mulheres. Aí vem falar de santidade para mim, não, que a igreja mudou, que a igreja... Aí esse molecote... É que eu tenho saudades do pastor Zé Amaro. Aí nós temos saudade do pastor Zé Amaro, pastor Zé Leão. Eu disse, tu não conhece história de igreja, rapaz, tu nascesse ontem, tu dizendo que pastor Leôncio, pastor, não eram assim, não sofreu. Tu sabe quanta perseguição pastor Zé Amaro sofreu por causa de crente rebelde, de crente que queria fazer bagunça em Recife. Pastor sofreu muitas vezes opressões de obreiros que saíram da nossa igreja, e teve obreiros que na congregação de Iputinga colocaram até cadeado na igreja para o pastor e os irmãos não poderem entrar, teve que chamar a polícia, quebrar o cadeado.
Quantas vezes o pastor Zé Amaro sofreu com gente que queria fazer show, bagunça em Recife, e disseram que ele era ditador, que ele era isso, que ele... Só quem viveu é que sabe as pressões que pastor Zé Amaro entrou, pastor sofreu, pastor Zé Amaro, depois veio o pastor Leôncio. Não, que o pastor Leôncio era bom, quantos aproveitaram da sua bondade? Quantos abriram a igreja e fizeram o pastor sofrer? Quantos fizeram o pastor Leôncio chorar? E diziam que a igreja não tinha governo. Eu vi muitas vezes gente dizer que precisava de um pastor que soubesse administrar, porque pastor Leôncio, eu ouvi, pastor Leôncio, além de ser negro, era um inculto. E a igreja precisava de gente culta. Quanto o pastor Leôncio sofreu? Aí dizia, temos saudade do pastor Zé Amaro. No tempo do pastor Zé Amaro, a gente tem saudade do pastor Joel Carson. Aí, no tempo do pastor Leôncio, eu tenho saudade do pastor Zé Amaro. Veio o pastor Ailton, aí vem um molecote. Não, pastor, tu sabe o que é igreja, rapaz. Tu sabe o que é sofrimento. Eu disse... O tempo é diferente, mas a tática do diabo é a mesma. E o que muda é os instrumentos que o diabo usa. Às vezes ele usa uns, ou ele usa outros, às vezes usa alguém do exército. Eu disse para ele, mas, irmão, olha, só Jesus na causa, viu? Só Jesus que dê paciência. Amém? É 100 anos essa igreja, é 100 anos. Quantos diabos se levantou para derrubar essa igreja em 100 anos? E vai continuar gente na internet mentindo, falando do pastor, falando da igreja, nos chamando de ladrão. Eu não sei quantas condenações eu já tinha de tanta gente me chamar de ladrão. Se eu for julgado, eu estou atolado, é cadeia perpétua, de tanto me chamar de ladrão. E daí, fale mal ou fale bem, fale de mim. Fale bem ou fale mal, fale de mim. Só não esqueça Deus. Eu não quero ser esquecido. Quer falar mal, fale. Eu já casei, estou casado, tenho filho, já vivi 50 anos. Essa coisa de falar na internet mal de mim, mal do pastor, mal da igreja, a igreja é de pé. E a igreja... Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Irmãos, após a gente ouvir 7 minutos de infantilidade, de meninice, de desabafo, não é, desse pastor Gilberto Diniz, que nós conhecemos muito bem, os irmãos em Recife conhecem ele quando administrou o Tempo Central. As histórias são longas a respeito de Gilberto Diniz. Eu conheço aqui da cidade de Garanhuns, inclusive ele é casado com uma filha de Garanhuns, né? Conheço a esposa dele, uma serva de Deus, né? Mas eu não sei se Gilberto Diniz estava aí completamente na carne ou influenciado por algum espírito diferente, né? Porque ele mente, ele falta com a verdade aí várias vezes. Um desabafo em um momento, em uma mensagem de mais de 2 horas. Os irmãos fizeram esse corte porque, irmão, é repudiável essa atitude de Gilberto Diniz, simplesmente porque um irmão, membro da igreja aqui em Recife, e que vocês vão ver nesse print aí do WhatsApp, de obreiros lá na IADPE em Portugal, no grupo deles, ele falando com os irmãos, dizendo que o irmão é de Manaus, que entrou no perfil do irmão, mentindo, Gilberto Diniz. O senhor está mentindo, pastor, viu? Como o senhor diz no início do seu áudio, das suas palavras aí, nesse corte de 7 minutos, que o senhor é um pastorzinho, parece que realmente o senhor é um pastorzinho mesmo. Não é porque o senhor mente e tenta ludibriar os irmãos, dizer que entrou no perfil do irmão. Como foi que o senhor entrou no perfil do irmão? Que no comentário que o irmão fez no YouTube, nessa sua mensagem, não é? Mensagem do discipulado, que inclusive tem 2 semanas observe, irmão, entrem lá, tá certo? Com apenas 224 visualizações. Isso prova a rejeição das mensagens de Gilberto Diniz, porque ele está numa situação de calamidade tão grande, de desespero tão grande, porque ele diz, né? Entrou um bobo no último culto de doutrina, a sorte dele é que eu não vi. Oxê,
ia brigar com o irmão, ia bater no irmão, Gilberto Nisso, né? Isso são palavras de gente deslocada e não de pastor. E ainda continua dizendo, né? Eu ia dar no meio do toitiço dele para aprender a respeitar pastor e respeitar a igreja. Gilberto Nisso, tu estás embriagado, homem. Tu acha que os irmãos, e aí tu começa a falar um monte de besteira, né? Tentando atingir os pastores que saíram da igreja, que até um dia desse eram teus amigos, né? Mas só porque saíram, se libertaram daquilo que tu ainda não conseguisse se libertar, porque se aí tu cortar o teu salário, tu vai passar fome, tu sabe disso, né? Aí tu fica aí falando bobagem, falando besteira para a igreja de Portugal, né? Ainda bem que só 224 visualizações, né? Outras pessoas não tiveram acesso, mas nós tivemos acesso a essa tua mensagem catastrófica, não é? De uma pessoa desesperada, onde tu continua dizendo: Jesus deu livramento a ele, não foi a mim, dizendo que não viu, Jesus deu livramento ao irmão. Por quê? Tu ia agredir ele, Gilberto Diniz? Quanta idiotice em uma única fala, né? E aí ele diz: eu coloquei um vídeo do pastor, não é, falando dessas igrejolas. É aquele vídeo catastrófico do teu pastor, não é, de um domingo aí recente, em que ele faz uma oração em seguida, não é, falando de malignos, né? Falando dos irmãos que saíram da igreja, porque Ailton, tu sabes que Ailton está desesperado. Tu sabes que ele é um homem caído e tu faz parte desse império caído, não da igreja. A igreja é séria, como tu diz, a igreja centenária é uma igreja séria, Gilberto diz, e ninguém está falando mal da igreja, nem falando mal do pastor, não. As pessoas estão contra, né? As pessoas estão se libertando e revoltadas contra o pecado, porque a nossa igreja, como você diz, é uma igreja centenária, é uma igreja séria, mas está sendo dirigido por pastores e pastorzinhos assim como você, que abre a boca para falar tanta bobagem, rapaz, não é? Tanta bobagem, eu acho que seus filhos, sua esposa deve estar envergonhada. Né? Os irmãos aí em Portugal, alguns têm entrado em contato conosco, que estão envergonhados dessa sua fala catastrófica e que você, né, continua dizendo, querendo ofender os pastores que saíram, né, que se libertaram, dizendo tem ungido e tenho cuspido. Vocês atentem bem e levando os irmãos ao discipulado a atentar essas palavras sem rumo de um homem desesperado. Aí você diz: tenha cuidado onde você está bebendo água. O nosso pastor não vai se passar para isso, ou seja, rebater. Ele não rebate, Gilberto Diniz, porque você sabe que Ailton ele mente com muita facilidade, né? Eu acho que você assistiu os vídeos, Gilberto Diniz, né, de Ailton José Alves mentindo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora. Quem está lhe fazendo a pergunta é Giovanni Cardoso. Gilberto Diniz, o projeto de cidadania existiu ou não? Quem é o mentiroso? A irmã Gemima, o deputado Eurico, as crianças que fizeram a propaganda, ou você, ou é o presidente que você está defendendo cegamente aí, falando um monte de asneiras, um monte de bobagem de alguém que não é crente, de um ímpio. As suas palavras são de um ímpio, Gilberto Diniz. Quando você diz, eu queria, ele teve sorte porque eu não vi, eu tinha dado no toitiço dele. Isso são palavras de um pastor, Gilberto Diniz. São palavras de um pastorzinho, rapaz. Não é? São palavras de um pastorzinho. Nós temos material aqui, se a gente publicar sobre a sua história, da sua malignidade, da sua opressão, da sua forma de bajular o seu presidente quando você era administrador lá do Templo Central, a maneira como você foi ascendendo ao ministério, a sua bajulação, é coisa que chega a dar nojo, Gilberto Diniz. Agora fale aí alguma coisa contra o irmão Giovanni Cardoso, aqui de Garanhuns, levante alguma coisa e com provas, porque nós temos vida, né? Nós temos vida. Tá certo? Agora, pare com esse tipo de coisa de estar insinuando, chamando o povo de moleque. Você, nesse print aí no WhatsApp do grupo dos obreiros que os irmãos mandaram para a gente aí de Portugal, não é? Você chama o irmão de mau elemento, não é? Isso são expressões de um pastor, Gilberto Diniz. Te orienta, meu irmão, te orienta. Tu ainda faz parte de uma igreja séria. Deixa de estar defendendo alguém que está desviado, caído, expondo as pessoas dessa forma. Isso não é comportamento de homem de Deus, não, rapaz. É por isso que as tuas transmissões têm essa visualização toda, porque o povo sabe que tu vai desabafar e falar um monte de besteira, palavras de homem completamente descontrolado, que não tem coragem para nada, que a gente te conhece, sabe que tu és um frouxo, não é um medroso que se esconde por trás de uma máscara. Essa que é a verdade, Gilberto Diniz. Agora quem está falando é o irmão Giovanni Cardoso. Estou falando com propriedade, porque lhe conheço, tem irmãos em Recife que lhe conhecem muito bem, né? Agora você se passar, meu irmão, para vociferar um monte de idiotice dessa e achar que os irmãos vão ficar calados, pare dessa sua besteira. Talvez igrejola, não é, igrejola seja a igreja que você está dirigindo aí, que infelizmente carrega o nome da IADPE, né? Que você se passa para falar tanta idiotice, tanta bobagem.
Fica na paz, Gilberto Diniz. Te orienta, te conserta, que Deus tenha misericórdia da tua vida e de todos nós. Né? Eu sei que tu lê a Bíblia, tu és metido a pregador, pelo menos conhecer os textos bíblicos, tu sabes, tu conheces, né? Tu sabe que pessoas quando falam idiotices, assim como tu tens falado, precisam ser repreendidas na frente de todos para que os demais tenham temor. Tá certo? Está aí, irmãos, né? O print, não é, do Gilberto Diniz, um dos prints, né? Ele mentindo para os irmãos, dizendo que entrou no perfil do irmão, dizendo que o irmão é de Manaus, o irmão é de Recife, Gilberto, né? Você aprendeu muito bem com o seu presidente, mentir com muita facilidade e enganar a igreja. Mas que Deus tenha misericórdia da sua vida, né? Não é porque você está dirigindo uma igreja, Deus tem lhe abençoado financeiramente ou não, não quer dizer que Deus está na sua vida não, viu? Não se engane e não queira enganar a igreja. O povo é sábio. Que Deus abençoe a todos, irmãos.